Irmãos, a caminhada na vida cristã, ela não é fácil. Ao longo da nossa caminhada como crente, existem as dificuldades, os desafios, os problemas que surgem, e tudo isso acaba nos desanimando, nos enfraquecendo, e até mesmo pensar em desistir de continuar servindo ao Senhor. E aí nós caímos num desânimo, e esse desânimo, quando muitos caem nele, é difícil você sair de lá. É difícil você retornar àquele nível ou aquele patamar que você se encontrava anteriormente na vida cristã. Embora seja difícil, não é impossível. Nós podemos sim retornar aonde nós estávamos e prosseguir na vida cristã. Na mensagem de hoje nós vamos ver que isso é possível através do exemplo desses dois discípulos que estavam caminhando em direção a Emaús. Nós vamos ver como é possível sermos restaurados a partir do entendimento do que Cristo fez na cruz e também através da sua ressurreição. Então essa mensagem é uma mensagem que visa esse objetivo, é uma mensagem pós-Páscoa, e eu estive pensando, será que eu prego as palavras de Jesus depois da ressurreição ou pregaria nesse texto? Então eu optei por esse texto aqui e vou deixar as palavras pós-ressurreição para o próximo ano, se Jesus não voltar até lá. Peço que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, o texto que nós lemos agora há pouco. Lucas capítulo 24, a partir dos versos 13 ao verso 35. Lucas 24, do 13 ao 35. Lucas 24, do 13 ao 35. Nós já lemos até o versículo 27 e nós vamos continuar a leitura do verso 28 ao verso 35. E depois nós vamos caminhar por todos os versículos do texto. Versos 28 a 35 nos dizem assim: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O texto que nós acabamos de ler fala de dois peregrinos, de dois discípulos que estavam indo em direção a uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia ficava distante 60 estádios, ou seja, 11 mil, quase 12 mil metros, 12 quilômetros de distância de Jerusalém. E a gente percebe que esses homens, eles estavam aqui numa situação não tanto boa, eles estavam meio que arrasados com tudo o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias. Mas o que nos deixa intrigados quando nós lemos a história desses homens, irmãos,
é que eles estavam retornando para casa no mesmo dia em que o Senhor Jesus ele havia ressuscitado. Era o domingo da ressurreição, já no finalzinho da tarde, chegando à noite, o sol já estava declinando ali no poente, a noite estava começando a despontar, e o maior acontecimento da história havia ocorrido, que era o dia em que Jesus morreu, venceu o pecado, mas ele também ressuscitou dentre os mortos. Mas o que aconteceu com a vida daqueles homens? Por que eles não se alegraram, não se animaram, não celebraram, não festejaram a ressurreição de Jesus Cristo? Por que eles estavam voltando para casa meio que cabisbaixos, na maior depressão? Como foi que o Senhor tratou o coração desses homens? De que maneira Jesus Cristo, que aparece no meio dessa viagem, consegue restaurar a vida daqueles homens, a fim de que eles pudessem frutificar ao Senhor? Irmãos, nesta noite nós vamos caminhar um pouco sobre a vida desses homens, mas eu quero que os irmãos também coloquem os olhos nos seus corações e percebam como Jesus Cristo ele tratou o coração desses homens. Pode ser que nessa noite a sua fé esteja um tanto quanto enfraquecida. Pode ser que você esteja um pouco preocupado ou arrasado, decepcionado, frustrado, entristecido. Talvez você já tenha desistido de alguma coisa, não pensa mais em voltar em fazer aquilo. Talvez você precise de restauração para a sua alma. Talvez ser crente para você tenha perdido o sabor, a alegria, o prazer. Talvez você não tenha tido mais o desejo de servir a Deus como naqueles primeiros dias em que você entrega a sua vida a Jesus. Eu quero então que, olhando para a vida desses homens, você possa encontrar o caminho da restauração, mas encontrar não pela sua própria iniciativa, mas encontrar por meio do Cristo que ressuscitou. Então, meus irmãos, eu quero primeiramente destacar aqui com vocês qual foi a situação desses discípulos aqui. Esses homens, eles estavam decepcionados com a experiência que eles tiveram. Esses dois seguidores de Jesus, eles começaram com uma expectativa. E qual era a expectativa que todo judeu tinha quando viesse o Messias? A expectativa era de que, vindo o Messias, eles estariam livres da opressão do governo romano. Esse Messias restauraria o seu reino, livraria daquele governo, e eles então poderiam estar na presença de Deus ali, servindo a Deus sem nenhum tipo de opressão. Então eles tinham essa visão, essa expectativa, e quando eles viram que isso não se realizou, porque Cristo foi crucificado e depois morto e sepultado, eles desistiram de tudo. Eles jogaram tudo para o ar. Não, nós vamos retornar para a nossa vila, vamos retornar para casa, vamos recomeçar a nossa vida como antes. Mas é importante nós destacarmos também aqui, irmãos, que esses homens, eles estão decepcionados, eles estão retornando para a sua vila no mesmo dia em que Jesus ressuscitou. O versículo 12 nos diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, eles não se alegraram, eles não celebraram, eles não festejaram.
mas eles decidiram caminhar 11 quilômetros, quase 3 horas de viagem, 2 horas de viagem de pé, em uma estrada difícil, cheia de pedras, decepcionados, dispostos a recomeçarem as suas vidas. Ou seja, meus irmãos, um grande acontecimento do cristianismo, da história da humanidade, a maior mensagem, se é que nós podemos dizer assim, aqueles homens, eles nem sequer tiveram a oportunidade de ir averiguar e saber se realmente ele ressuscitou. Todas as suas esperanças ficaram ali no túmulo, quando aquela porta, aquela pedra foi rolada na frente da entrada do túmulo. É como se eles estivessem dizendo assim: isso aí não aconteceu. Isso é impossível de acontecer. Ele que havia ressuscitado Lázaro, ele que disse que era a ressurreição e a vida, agora morreu, está ali sepultado. Isso aí não é conversa furada. Vamos embora, vamos voltar para a nossa vida, para a nossa vila, vamos voltar para o que fazíamos antes. Irmãos, o fato de Jesus ter ressuscitado para eles não foi suficientemente forte, bastante, para que eles permanecessem em Jerusalém. Nos versículos 50 a 53, Jesus, quando aparece aos discípulos depois de ressuscitado, ele dá algumas orientações a esses discípulos. Olha, vocês devem voltar para onde? Para Jerusalém. Vocês devem permanecer lá, e ali vocês vão orar e aguardar pelo quê? A descida do Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2. Estes homens não fizeram isso. Eles abandonaram todas as suas esperanças. Estavam tão frustrados, tão desanimados. Não, nós vamos voltar para Emaús. Cristo ter vencido a morte para eles não foi capaz de segurar esses homens ali em Jerusalém. Eles estavam voltando decepcionados para casa, irmãos. E a decepção desses homens, ela aumentava cada vez mais, à medida que eles iam caminhando e eles iam falando sobre tudo o que ia acontecendo. Versos 14 e 15 diz: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Esses homens, como diz o versículo 14, eles iam conversando sobre tudo o que havia acontecido. A palavra aqui traduzida como conversar é de onde vem a nossa palavra homilética. Nós sabemos que a homilética é a arte de você preparar sermões ou discursos. É como você elaborar um sermão. É como você pregar aquele sermão com eloquência, com uma boa oratória, com lógica, com exemplos, de maneira que as pessoas possam compreender facilmente aquilo que está sendo dito. Então vejam que a conversa desses homens era nesse nível. Não era uma simples conversa. Muito provavelmente eles estavam pensando nas profecias, eles estavam lembrando das palavras de Jesus, eles estavam ligando todos os fatos, tentando montar um quebra-cabeça. Mas só que toda a conversa deles era uma conversa em volta de decepções e frustrações. Eles não tinham até então nenhuma esperança, mas eles estavam decepcionados e frustrados e procurando uma justificativa para a maneira como eles se encontravam, frustrados e decepcionados.
Mas o versículo seguinte nos diz que Jesus, ele se aproximou e ia andando com eles. E o versículo 17 nos diz que Jesus faz uma pergunta a eles: o que vocês estão conversando? Eles não perceberam que era Jesus, verso 16. Mas Jesus pergunta: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? O que esses homens estão falando? Jesus se fez como que desentendido. O que eles estão assim? Eu vou procurar saber o que está acontecendo. E eles então, irmãos, justificam, ou melhor, respondem aquela pergunta de Jesus. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E Jesus pergunta: quais foram essas ocorrências? O que aconteceu nestes últimos dias? E mais uma vez, irmãos, nós notamos aqui o quanto esses homens eles estavam tristes. Eles ficaram com o rosto entristecido, porque Jesus diz: o que é isso que vos preocupa? Eles estavam céticos, eles não queriam acreditar. Versículo 18: és o único que ignoras as ocorrências desses últimos dias. A conversa que corria de boca em boca era que Jesus havia ressuscitado, mas Cleopas e aquele outro, o seu amigo, eles não creram. Eles não foram capazes de ter fé de que aquilo de fato aconteceu. Os versos 22 a 25 dizem: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Para eles, irmãos, a realidade da ressurreição nada mais era do que um boato, um zum, conversas que estavam acontecendo ali. Ao invés desses homens procurarem averiguar os fatos e saber se realmente os testemunhos que diziam que o túmulo estava vazio e a fala dos anjos com a revelação da palavra era a verdade, eles não se interessaram. Eles apenas focaram no túmulo vazio, mas não foram em busca de uma investigação mais profunda para saber se de fato Jesus havia ressuscitado. Eles ficaram sem entender, como Jesus diz no verso 25. Eles escolheram não acreditar. Mas, irmãos, a gente nota aqui que há algo também que chama a nossa atenção. Esses homens, eles estavam tão decepcionados, tão tristes, tão frustrados, tão sem esperança, que os seus olhos não conseguiram enxergar o Cristo ressuscitado. Os versos 15 e 16 ficam muito claros. O verso 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, como Maria, que foi até o túmulo, e ela vê Jesus, ela pergunta para Jesus, pensando que ele era o jardineiro: Senhor, onde colocastes o corpo dele? Ela não o reconheceu, até quando Jesus falou com ela. Esses homens, eles estavam assim, estavam ali olhando de frente para o próprio Senhor Jesus ressurreto, mas os seus corações estavam tão duros, tão tristes, tão frustrados, tão decepcionados,
que tudo aquilo que Jesus falou não foi capaz de até então fazê-los perceber que era Jesus que falava com eles ali. A presença do Cristo ressurreto não foi capaz de abrir os olhos daqueles homens para tudo aquilo que eles estavam fazendo. E aí então eles partem de volta para Emaús. Homens que estavam decepcionados, justificavam-se com uma conversa sem fundamento, entristecidos, levados pelas conversas que estavam acontecendo ali, por uma superstição, por um achismo, e ainda pior, estavam cegos para a verdade encarnada bem ali na frente deles. Mas, irmãos, como é que esses homens chegaram a este ponto? Eles haviam se disposto a seguir Jesus. Eu creio que eles estavam ali no grupo de toda aquela multidão que seguia Jesus. Estava ali próximo de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, vendo os seus milagres, contemplando as maravilhas que Jesus havia feito. Como eles chegaram a esse ponto? É uma pergunta que não cabe só a eles, mas também aos próprios discípulos, porque quando Jesus está ali naquele tempo em que ele vai ressuscitar, os discípulos estão trancados dentro de uma casa com medo. Como é que chegaram a esse ponto? Como eles foram parar nessa situação tão infeliz, irmãos? O problema todo está na forma como eles viam a Cristo e a vida cristã. Quando você conversa com alguém, você percebe, dependendo do grau de intimidade que você tem com aquela pessoa, você percebe que naquela conversa ela está revelando muito do que está dentro do seu coração. Você consegue perceber isso. Você consegue notar que ela está ali colocando o que está no seu coração. E o que nós ouvimos aqui, na pergunta que Jesus fez àqueles homens, a resposta que nós ouvimos deles, em relação às perguntas de Jesus, elas nos revelam no que de fato eles criam. E revelam também os seus erros. A boca fala do que está cheio no nosso coração. Mas veja as perguntas de Jesus e as respostas deles mais uma vez, versos 17 até o verso 19. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E ainda continuando, agora nós saltamos continuando o versículo 20 em diante. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres,
mas não o viram. Olha só a visão que esses homens tinham, irmãos. E a visão que eles tinham estava repleta de erros. A visão deles estava na forma como eles viam o mundo, a vida, o cristianismo. Eles estavam entrelaçados na trama desse texto com pelo menos 4 fios de pensamentos. Pensamento pragmático, pensamento moderno, pensamento materialista e o pensamento científico. Era assim que eles viam isso. E é assim que o mundo, ele olha essa questão da ressurreição de Jesus Cristo. Se é verdade, se está dando certo, se está funcionando, então vamos crer. Se não, vamos abandonar. E assim eles foram pensando e agindo dessa forma. Eles não tiveram, irmãos, nesse momento aqui, a capacidade de ligar os fatos, de montar toda essa história, de pegar o fio do pensamento de Jesus e entender o que estava acontecendo nesse momento. Eles não foram capazes disso. Eles não viram nenhum resultado naquele momento que pudesse diminuir a sua dor, que pudesse aliviar o seu sofrimento. Eles só se ateram ao fato de que não tem ninguém lá na tumba, que Jesus morreu. Não entenderam e não aceitaram até então a ressurreição. Meus irmãos, a atitude desses homens, ela nos mostra aqui os erros que muitos têm com a maneira que nós enxergamos essa verdade que é tão fundamental para a nossa fé. A forma como eles viam o mundo, a vida e o cristianismo fez com que eles padecessem em desânimo. Foi o que aconteceu também com os discípulos, trancados ali naquela casa com medo. O próprio Tomé, que não estava ali, disse: olha, eu só acredito se eu ver. Muitos estão nessa condição, sem aceitar essa realidade, desanimados, frustrados, entristecidos, decepcionados, não compreendendo a realidade desse fato tão importante para a nossa fé. Mas como Jesus atuou para restaurá-los, irmãos? Jesus, ele atuou em etapas para restaurar esses dois homens. Primeiro, Jesus, no versículo 15, ele se aproxima deles. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Não foi nada miraculoso, não foi nada espetacular, não foi nenhum milagre. Jesus apenas aproximou-se, começou a caminhar com eles e estava ouvindo aquela conversa. O Senhor foi capaz de os alcançar na estrada do desânimo, no caminho da desistência, na peregrinação do desespero e da revolta. E é isso que o nosso Senhor faz, irmãos. Ele nos alcança, Ele aproxima-se de nós, Ele anda conosco na hora de maior dor, sofrimento, dúvida, insegurança, incerteza, frustração, decepção, fraquezas. O problema é que os nossos olhos não costumam ver isso. O
versículo diz, verso 16, que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Mas Jesus, ele está sempre próximo de nós nas horas que menos conseguimos perceber. Ele está ali. A sua presença, a sua companhia, ela nunca vai se afastar de nós. Nós é que muitas vezes, por conta da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, da nossa falta de crença no que a palavra de Deus nos diz, isso é que nos leva a um estado tal de enfraquecimento e até pecar, e é isso que nos afasta da presença de Deus. Mas Deus, ele está sempre ali conosco. Ele não nos abandona jamais. Mas vejam que, além de Jesus estar ali se aproximando deles, ele também interagiu com aqueles discípulos. Versos 16 a 19, Jesus fez uma pergunta: o que está preocupando vocês à medida que vocês estão caminhando? Eles pararam tristes e perguntaram a Jesus: tu és o único que não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus pergunta. Você não sabe que Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, foi morto? Jesus começa a dialogar com eles, a interagir com eles. E até instiga-os a orar. Algo que talvez eles tivessem parado de fazer há muito tempo. Na hora do sofrimento, da dor, da desesperança, da tristeza, da decepção, da frustração, do abandono daquilo que outrora nós críamos, irmãos. Nesta hora nós somos tentados a falar com a gente mesmo, com quem pensa como a gente, remoendo os nossos problemas, e nós deixamos de falar com Deus, nós nos esquecemos de Deus, nós nos sentimos como se Deus não se importasse mais conosco, e assim nós perdemos o fôlego da oração, fôlego para ler a palavra de Deus, de vir à igreja, de trabalhar para o Senhor, de consagrar a nossa vida a Deus, e a alma vai se asfixiando aos poucos. Mas é nessa hora que o Senhor, ele se aproxima e ele interage conosco. Nós percebemos também aqui que o Senhor os levou para a palavra de Deus, versos 25 a 27. Meus irmãos, não haverá restauração se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus. A raiz de todos os nossos problemas está no coração, que muitas vezes está ali fechado para os ensinamentos da palavra de Deus, revelados na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Jesus, ele chega até aqueles discípulos, ele interage com esses discípulos, mas não fica só nisso. Ele os leva para a palavra de Deus, versos 25 a 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quanto mais eles estavam angustiados, tristes, deprimidos, amedrontados, e quanto mais nós nos encontramos assim, irmãos, mais a nossa alma precisa da palavra de Deus nos revelando Cristo suficiente. Mas nós precisamos nos achegar à palavra de Deus, ler a palavra, meditar,
interagir com ela, porque é Deus falando conosco. E é claro, essa palavra ela tem poder. Ela é uma palavra suficiente. Tudo o que você precisa está aqui. Não precisamos ouvir vozes, não precisamos de novas profecias, novas revelações. Nós não precisamos nada disso, irmãos. O que nós precisamos é apenas abrir a Bíblia, ler, fortalecer a nossa alma com essa palavra. Mas em seguida o Senhor também os serviu em comunhão. Versos 28 a 31 diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui, meus irmãos, a gente percebe que a comunhão com Deus, com o Senhor, ela se aprofunda na medida em que insistimos com Ele para que Ele fique conosco. É quando Ele entra na intimidade do nosso coração, quando Ele ceia conosco, quando serve-nos em amor, quando revela-nos seu sofrimento por nós e nossos olhos se abrem para Ele em reconhecimento. É nesse momento em que nós estamos sentindo, experimentando essa restauração que vem através do Senhor. E aqui, irmãos, que vem a cura para a alma deprimida, decepcionada, desistente. Tudo se resume em proximidade de Jesus, de interação dele conosco, de comunhão com ele pela palavra. Mas às vezes o que acontece? Vem o desânimo e nós logo nos afastamos da igreja. Nós logo deixamos de vir à igreja. Na verdade, isso é consequência de tantas outras atitudes que já foram tomadas antes, como uma vida de oração fraca, falta de desejo de orar, de ler a Bíblia. Meus irmãos, devemos, pois, sentar-nos, como Maria fez, aos pés de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos. Ouvir a palavra sendo ensinada. Ter perseverança na oração, mesmo que as nossas orações sejam orações débeis, fracas, apenas um sussurro, rápidas, mas sempre orando e pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e nunca deixe que os nossos olhos eles sejam impedidos de vê-lo, andando conosco, estando conosco, nos servindo, porque é só assim, irmãos, que nós vamos ser restaurados. Não há outra forma. Todos os servos de Deus, desde os servos do passado até o presente, em momentos de lutas, de aflição, de incertezas, frustração, decepção, desânimo, desesperança, todos eles, irmãos, fizeram duas coisas: oraram e buscaram a palavra de Deus. Neemias é um exemplo de um grande líder político, mas tudo aquilo que Neemias fez, irmãos, todo aquele trabalho de animar o povo para que eles pudessem construir os muros de Jerusalém, nada daquilo seria possível se ele não fosse um homem de oração, um homem da palavra, e com as suas orações e a sua palavra, ou melhor, a palavra de Deus,
ele não despertasse o povo, animasse o povo para que a obra fosse feita como de fato ela foi feita. Não foi só um líder político, mas um líder espiritual, um homem que andava com Deus. Daniel é um outro exemplo, um homem que, quando ameaçado desde novo, ele ora a Deus, pede sabedoria a Deus, e Deus dá sabedoria a ele para interpretar o sonho do rei. Mais tarde, lá no capítulo 9, quando ele tem aquela visão, o que ele faz? Ele vai para os livros, ele lê o profeta Jeremias para ele entender o que seriam aquelas 70 semanas, o que seria aquela visão, que é tudo aquilo que Deus estava mostrando para ele. E mesmo quando impedido de fazer suas orações, ele não se submete, mas ele continua firme, 3 vezes por dia, orando, não em um local escondido, reservado, mas no seu quarto, com as portas abertas, em direção para Jerusalém. Não tem outro segredo, meus irmãos, é orar e se apoiar na palavra de Deus. Não tem para onde nós corrermos. Lendo a conclusão dessa história, nós vamos notar aqui, nos versículos 28 ao versículo 29, que eles recobraram interesse pela palavra de Deus. Os versos 30 ao 31, eles tiveram seus olhos abertos. O versículo 32 diz: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O coração daqueles homens mais uma vez foi incendiado pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, será que o nosso coração não pulsa por essa palavra? Ou será que muitas vezes nós já estamos preocupados em que o culto termine, nós saiamos daqui e prossigamos a nossa vida normalmente? Ou será que no culto nós só nos interessamos pelos louvores? Ou será que nós chegamos ao culto porque ali vamos ter um momento que vamos nos desligar de tudo e vamos rever nossos irmãos e apenas conversar com eles? Eu não sei o que está no seu coração, mas eu espero que haja esse interesse pela palavra de Deus. O coração incendiado pela palavra, irmãos. E vejam que quando eles têm os seus olhos abertos e eles se perguntam sobre o que estava sendo falado para eles, eles voltam para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. E o que eles fizeram? Versos 34 e 35, eles começaram a falar de Jesus, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, a restauração que o Senhor ele realiza na vida de todo homem é completa. Ele nos encontra onde nós estivermos. A ressurreição ela tem muito valor para nós. Paulo escreveu um capítulo inteiro, 1 Coríntios 15, sobre isso, mas tratando ali do final da nossa vida, ou melhor, da questão da morte, dos nossos corpos glorificados, enfim. Eu não quero me ater a esses pormenores, mas eu quero que você, nessa noite, pós-ressurreição, se você estiver na mesma condição daqueles homens, desiludido, desesperançoso, desistindo, triste, sem forças para continuar, seguindo de volta pelo caminho que vai te levar ao seu mundo particular, que você possa parar onde você estiver. Pare nesse momento
E veja como está a sua caminhada com Deus. Pode ser que esteja igual à vida desses homens aqui. Mas veja como está a sua vida com Deus. E nesse momento eu peço que você, reconhecendo isso, ore a Deus. Ore ao Senhor, peça que Ele abra os seus olhos, como Ele fez com esses homens aqui. Como Ele abriu os olhos desses homens e fez-los ver que o Senhor da glória estava diante deles. Essa visão, irmãos, que nós precisamos ter. A nossa visão muitas vezes está no mundo, nas coisas que fazemos, queremos, conquistamos, nas coisas que nós temos. Nossa visão muitas vezes está dentro do nosso coração e nós não estamos olhando para o Cristo ressurreto. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo, nós vamos nos decepcionar. Não existe outro resultado. Mas se nós olharmos para Cristo, nosso coração ele vai arder novamente. Nós vamos ter desejo de ter comunhão com Ele, de estar com os que são seus, de falar das maravilhas dEle, tanto em nosso meio quanto para outras pessoas. E isso tudo é restauração que Deus ele pode operar na nossa vida. Mas basta que a gente reconheça qual é o nosso caminho, por onde nós estamos andando. E oremos a Deus, para que Ele nos traga de volta para o seu convívio, vendo sempre o Senhor da glória que vai adiante de nós. Ah, meus irmãos, esforce-se para fincar a sua vida na palavra de Deus. Peça graça ao Senhor. Peça que o Espírito Santo de Deus, que é quem faz essa obra em nosso coração, faça isso na sua vida. Que Ele não te desanime em nenhum momento, mas que Ele te fortaleça, te revigore, te dê ânimo, te faça cada vez mais amar essa palavra, desejar essa palavra, guiar a tua vida por meio dessa palavra. Olhe para o seu estado nessa noite. Olhe para a cruz. Arrependa-se dos seus pecados. Creia. Volte-se para Jesus. Ele nunca vai desistir de você. Nós é que desistimos dele. Mas ele nunca vai desistir dos seus. Nunca. Todos nós estamos andando neste mundo como peregrinos, irmãos. Nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. E não é fácil a nossa vida, a nossa caminhada nesse mundo. As dificuldades são muitas. Os desafios, os percalços, os problemas, o sofrimento, o desânimo, a desesperança, a tristeza, a ansiedade, a preocupação. E às vezes a gente segue o nosso coração, nós seguimos a nossa razão, nós ouvimos vozes do mundo, nós nos apegamos muitas vezes às superstições, à religiosidade, nós nos afastamos gradativamente do Senhor e perdemos a nossa esperança. E queremos voltar para onde nós viemos, de onde nós viemos. Mas é nessa hora que o Senhor aparece para nós. É nessa hora que Ele se aproxima, que Ele começa a tratar com cada um de nós. É nessa hora que Ele fala ao nosso coração. É nessa hora que Ele abre os nossos olhos para que possamos contemplar o Senhor da glória ressurreto e seguir a esse Senhor e continuar a nossa jornada. Prosseguir pelo poder do Espírito Santo, com os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Como você está, meu irmão, minha irmã? Qual é o seu estado diante de Deus hoje? Será que você está como esses dois homens?
que perderam completamente a fé, a esperança. Como é que você se encontra? Não tenha receio de reconhecer o seu estado, não perante a minha pessoa, perante a igreja, mas perante Deus. E se Ele está te mostrando qual é a sua condição hoje, fale com Ele nesse momento, peça a Ele a sua ajuda, a sua restauração. Ele não vai negar, Ele está pronto para estar contigo nessa caminhada e te ajudar a prosseguir, a não desanimar, a permanecer firme com Ele. Talvez a sua vida também esteja longe desse Deus, porque nunca tinha ouvido falar desse Cristo que ressuscitou, esse Senhor da glória, que se importa conosco, que nos ama, que morreu pelos teus pecados, que quer ter comunhão sempre com você. Talvez você não tenha nunca ouvido falar desse Cristo, mas hoje ouviu. E ao ouvir, talvez você queira estar mais próximo dele. E a solução para esse andar mais próximo de Jesus é arrependimento, é crer, é ter fé nele, é confiar nele. Ou talvez por um motivo ou outro você se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje Ele está falando contigo, te chamando para se reconciliar com Ele. Como esses homens que estavam andando longe do Senhor, mas Ele foi em busca deles. Talvez você esteja assim hoje. E Jesus está pedindo para você, para se reconciliar nessa noite. São 3 situações. 3 situações que foram colocadas aqui. E seja qual for dessas 3 situações a sua, saiba que Jesus Cristo, mesmo que restaurou aqueles homens, é quem pode restaurar você nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Toma essa decisão nessa noite. Faça como aqueles homens. E siga como Deus deseja que nós sigamos neste mundo, como verdadeiros peregrinos, aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Ó Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pela vida destes homens, ó Deus, pela maneira como o Senhor tratou de cada um deles, pela restauração, Senhor, que Tu realizaste no coração destes homens. Restaura a vida, Senhor, os que aqui estão. Trabalhe em seus corações, ó Deus, em suas mentes. Meu Deus, traz-os para perto do Senhor. O Senhor não quer que ninguém pereça, que ninguém ande afastado do Senhor, entristecido, sem esperança, decepcionado, desanimado. O Senhor quer caminhar com pessoas que estão firmes, que andam neste mundo como verdadeiros peregrinos. Age, Senhor, nesses corações. O Senhor é o Deus de todo o conhecimento, o Deus onipresente que sonda as nossas vidas. As nossas vidas são como livros abertos diante do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a sempre termos essa visão do Cristo ressurreto, glorificado, para podermos continuar firmes, sem desanimar a nossa caminhada neste mundo. Tem compaixão, Senhor, de nós. E derrama a Tua graça, o Teu poder em cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.